Então, o pastor Marco me convidou, eu sou psicóloga, então você imagine, falar sobre ferida emocional é que nem pato no banhado, né? Fica feliz. Só que aqui, o terapeuta vai ser o Espírito Santo de Deus. Tá? Nós vamos tentar trabalhar de forma com que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Só que, para isso, eu queria que você permitisse Deus caminhar no nosso meio e falar com você. Porque a palavra de Deus fala que o diabo é que nem um ladrão. Vem para matar, roubar e destruir. Então, o ladrão não espera você convidar. Ele entra. Só que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é eis que estou à porta, eis que bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, você há contigo. Então, nós cremos que Cristo Jesus morreu na cruz, ressuscitou. E Ele foi ao Pai e veio o Espírito Santo, que é o quê? O conselheiro. Então, o Espírito Santo é como Deus no nosso meio. E Ele vem, Ele toca, Ele fala, Ele nos constrange pelo amor. Nós cremos também que, paralelo à ação do Espírito Santo, existe a ação de Satanás. Satanás, ele tem seus demônios e ele anda também no nosso meio. E, normalmente, ele fala para impedir a ação de Deus nas nossas vidas. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que dizia assim: Silvana, eu tenho pensado muito em me matar. Trabalha com armas, e ele disse assim, eu olho aquilo e vem uma vontade de me matar. E aí eu falei para ele, essa vontade não vem como uma voz que te diz, você não serve para nada, tua família está ruim, acaba com a tua vida, para todo o teu problema aqui. Ele disse, parece que você lê pensamento, é assim mesmo que vem. E eu disse, você percebe que não vem, eu me sinto assim, eu me sinto... Parece que é uma terceira pessoa falando. Eu disse, entenda, isso é batalha espiritual. Então, durante a ministração, você pode sentir essa batalha espiritual. E eu quero que você entenda que tem intercessores pela igreja. Você ergue a sua mão e o intercessor vai chegar pertinho de você, orando com você. Porque você vai ser tocado pelo Espírito para você largar um lixo que você tem carregado. Mas quem te deu esse lixo não quer que você largue. Ele quer que você adoeça com isso. Então, por isso que eu peço, se você estiver sentindo essa luta, erga a mão, o intercessor discretamente vai até você e vai orar com você, vai batalhar junto com você. Amém? Então, nós vamos começar vendo um vídeo, só que antes de ver o vídeo, eu queria que você orasse comigo, dando essa permissão ao Espírito Santo de Deus de agir em você. Então, repita comigo, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E eu creio que o Senhor ressuscitou. E em nome de Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em mim. E hoje eu dou liberdade para o Espírito Santo de Deus me trazer à memória tudo que eu preciso perdoar, tudo que eu preciso confessar, de tudo que eu preciso ser liberto. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, seja bem-vindo à sala do terapeuta, Espírito Santo. Cada um de nós tem a criança que vivenciou toda a nossa infância. E essa criança está aí dentro de você. Alguns podem negar. Não lembro de mais nada. Mas todas essas memórias estão aí. E todas as memórias que não foram tratadas, assim como um lixo que não é reciclado, ela potrifica e adoece. Por isso que você vê, às vezes, um executivo de muito sucesso tendo infelicidade no casamento, porque ele não resolveu essas questões. Às vezes, mesmo dentro da igreja, você vê uma pessoa com vontade, mas ela não resolveu essas questões. Então, o meu convite é Espírito Santo. Se existe algo a ser tratado, mostra, que eu quero ver. Então, a gente vai começar pensando juntos. Quem mais te feriu até hoje? Quem você mais feriu até hoje? Faça essa pergunta para você mesmo. Comenta com o irmão do lado. Quem você mais feriu até hoje? É mais fácil dizer quem me feriu, né?
E você não percebe o quanto você tem ferido. Tudo aquilo que você não recicla, você tende a cuspir no outro. Você não resolveu, você vai empurrar para a vida do outro. Bom, vocês conhecem a história de Jacó. Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Jacó era irmão de Esaú. Lembra da história de Esaú, das lentilhas, do prato de lentilhas, que ele trocou a progenitura? O que ele aprendeu ali? Olha, mamãe gosta mais de um, papai mais gosta de outro. Quem já não passou isso em casa? Quem aqui era o filho preferido? Quem aqui era o filho rejeitado? Né? Os rejeitados, depois a gente protesta junto, né? Eu estava ouvindo o sermão do pastor Marco na sexta passada e era a história do filho pródigo, né? Então, o filho que ficou na casa, ele se sentiu rejeitado, porque o pai não deu festa para ele. Aqui, no caso, por traição, ainda Jacó foi traído pelo sogro e, na hora da lua de mel, no escurinho, o sogro mandou a Lia, de vez mandar a Raquel, a mulher que ele gostava. Então, ele casou com as duas, mas, obviamente, era Raquel a mulher que ele realmente amava. Aí começa o quê? Problemas entre as irmãs. Ferida emocional, gente. Como que a ferida emocional começa? Normalmente, ela começa quando a gente é muito pequeno. Às vezes, ela vem sem você nem notar. E começa pela discriminação. Eu conversava com uma pessoa, ela disse, Silvana, não é possível. Eu, com mais de 60 anos, chorando, lembrando que a minha mãe falava para mim, por que você não é boazinha que nem a tua irmã? Mas como você é ruim? Ela disse, eu não entendo porque mamãe não gostava de mim. E quando a criança é muito pequena, ela é egocêntrica. Ela acha que tudo que acontece em volta é culpa dela. Então, se a mãe chora, a culpa é dela. Se o pai e a mãe brigam, é culpa dela. Então, essa estrutura de família desenvolve uma criança o quê? Insegura. E ela vai ter relacionamentos o quê? Sempre com ansiedade no meio. Sempre instável, porque ela não teve uma estrutura segura. Outras crianças nascem em famílias em que se educa à base de agressão verbal, psicológica e física. E essas crianças desenvolvem como adultos um padrão de medo. Ela tem dificuldade de chegar porque ela sempre acha que o outro vai acabar batendo nela. E existem outras crianças que crescem numa estrutura de família que não, o pai e a mãe sempre estavam ausentes. Nunca ela tinha alguém. E aí essa criança cresce entendendo, eu tenho que me virar sozinho. Não posso confiar em ninguém. Fizeram uma experiência, colocaram crianças numa sala de jogos e começaram a observar. As crianças que eram autossuficientes, que normalmente a mãe estava ausente, a mãe estava ali, mas a criança brincava, nem olhava para a cara da mãe. Aí eles colocaram um homem desconhecido, quieto, entrou nessa sala de brinquedos. Essa criança olhou o homem e continuou brincando, porque ela aprendeu que ela tinha que se virar sozinha. A outra criança, que tem o padrão de insegurança, olhou o homem e saiu correndo. Mãe, mãe, mãe. Só parou de chorar depois que a mãe saiu da sala por causa daquele homem. E a terceira criança, que criou com um padrão de medo, ela olhou o homem, ela foi correndo para a mãe, só que chegou um pedaço para abraçar a mãe e ela desistiu. Porque ela não sabia se ela ia ser abraçada ou se ela ia apanhar. Porque existem alguns pais que tratam seus filhos assim. Quando precisam de apoio, apanha. Vocês já não viram aquela mãe que o filho vai andar na calçada, tropeça? Seu burro, papa! E tropeçou, se machucou, cortou o dedo. De vez atender a criança que machucou, ainda vai lá e bate mais na criança. Eu estou inventando, né? Não aconteceu nunca isso com vocês. A propagação da ferida ou a busca da cura. Ou você cura a sua ferida, ou você vai ser um transmissor de doença. Você vai acabar vomitando nos outros todos os seus problemas. Onde a pessoa fica uma pessoa doída. Eu sempre comento, eu disse, quando você toma banho de sol, até abraço dói. Então, a pessoa que é ferida, ela tem dificuldade de ser acolhida, de receber carinho. As toxinas emocionais, elas podem ser expressas no físico,
Você vê tantas doenças. Eu conheci uma psicóloga no Erasto Gettner, ela fez uma avaliação. Praticamente toda a história de câncer tinha uma história de perda não resolvida. Então, essas questões emocionais, elas vão te dificultando emocionalmente, fisicamente, socialmente. Você acaba tendo esse reflexo, que são essas toxinas, e você acaba vomitando em volta. Se você é bom, você abençoa. Mas se você tem problemas, você acaba tornando o problema em volta da onde você caminha. Ou seja, Deus quer te convencer do pecado, convencer daquilo que aconteceu na sua vida, para que você escape da armadilha de Satanás. O Neuza Itioca escreveu um livro sobre cativeiros espirituais, e ela mostra ali como tem pessoas que estão presas dentro da história dela. Uma menina, ela conta a história de uma menina que foi abusada, e ela se sentia presa àquele sofá ainda, onde ocorreu o abuso. Ela não conseguia, a memória dela era como se ela estivesse nesse cativeiro. Então, eu queria que você desse liberdade. Existe algum cativeiro na minha vida? Existe alguma coisa que ainda me prende e me impede de caminhar de uma forma livre e sadia? Se existir, o único caminho dessa cura é o perdão. Você pode dizer, mas perdoar, Silvana, você não sabe do que você está falando. Nós estamos falando do meu abusador. Você quer que eu o perdoe? Um dos grandes problemas das pessoas não darem perdão é que elas entendem que, se eu perdoar, eu estou concordando com aquilo que aconteceu. Não é isso. O perdão é a resposta divina para o erro humano. É a única chave que abre a porta do cativeiro, aonde você crê e entrega tudo o que aconteceu na justiça de Deus, e você sai livre. Deixa o agressor com o Senhor Deus. E sai e se liberta. Então, existem cativeiros onde você está se condenando. Você é o algoz e você é a vítima. Você se coloca dentro da prisão, tranca e joga a chave. Hoje é o dia de você pedir, Espírito Santo, pega essa chave de volta e me tira dessa cadeia. Eu confesso que eu errei. Eu confesso que eu não tive uma boa atitude, não importa qual seja. Mas Deus está pronto para perdoar. E isso você precisa crer. Satanás, muitas vezes, ele vem no nosso ouvido e diz, para você não. Lembro, numa ocasião, eu pregava num congresso de mulheres, e na hora que eu pregava, o Espírito Santo disse, você não vai sair desse lugar, porque tem resposta para a sua vida e tem perdão para o seu pecado. E depois, no intervalo, uma moça disse, Silvana, bem naquela hora, eu ouvia uma voz que dizia, aqui só tem mulher pura, você é imunda, levanta já, porque você traiu o teu marido, saia daqui já. Ela, Silvana, na hora que eu estava pensando em sair, você deu aquela palavra. Eu disse, não fui eu, foi recado do Senhor. Porque, na realidade, não existe pecado que, confessado, não possa ser perdoado. Deus sempre está pronto a te dar uma página em branco para você escrever uma nova história. Então, o perdão pode ser para o seu agressor, ou o perdão pode ser para você mesmo que agrediu. Os passos do perdão. Primeira coisa, reconheça a ferida. Como é difícil a pessoa reconhecer a ferida. Eu lembro num encontro que um italiano muito simpático chegou no final do encontro, pegou o microfone e disse, olha, gente, essa coisa de trauma eu não tenho, mas eu acho que eu causo muito trauma, porque minha mulher e meu filho estão aqui chorando o tempo todo. Ele pensava que não tinha trauma. Mas uma pessoa que causa tanta ferida, tem muito trauma. Porque quem não tem trauma não causa ferida. Dá amor. Quem é ferido, fere. Então, a primeira coisa, eu preciso permitir entrar em contato com essa minha dor. Então, quando eu falei para vocês, a criança que sofreu as humilhações, as agressões, ainda está dentro de você, está na sua memória, é exatamente você entrar em contato com isso. Existe algo na minha história que me doeu muito,
Algo dentro da minha história que eu tenho dificuldade de lembrar. Numa ocasião, a gente estava num retiro de missionários e uma missionária gaúcha, a gente gosta muito de gaúcho, a gaúcha chegou e disse assim, eu conheci ela, eu estava com 2 filhos e ela nenhum filho. Você não tem filhos? Ela, guria, já 8 anos de casado. Mas já fui para o médico, nem eu, nem meu marido somos estragados, não sei o que acontece, que a gente não tem filho, tchê. E aí, no primeiro dia que nós tivemos culto, ela que foi convidada a dar testemunho de chamada, o casal ia para a Rússia. E na hora que ela foi falar, ela comentou bem assim, a minha mãe morreu no dia que eu nasci, ela teve eclâmpsia. Ela disse, mas não teve problema, eu não sofri com isso. Eu fui educado pelos meus avós maternos, meu pai deu para eu ir ou para eles, então eu não tive problema com isso. Na hora que ela falou isso, como se o Espírito Santo encostasse dentro de mim, batesse uma campainha. E Deus disse, é por isso que ela não engravida. Ela acha que ela vai morrer o dia que ela tiver filho. Ela está presa ainda nessa história. Aí acabou o culto, eu corri atrás dela. Guria, o Espírito Santo me disse isso. Ela olhou para a minha cara, tá, tchau. Eu fiquei, eu dou a solução da vida da menina e ela me trata assim? Aí passou 1 dia, 2 dias, todo dia eu disse, escuta, vamos orar sobre aquilo que eu te falei? Mais tarde. Gente, 15 dias. O último dia eu senti como Deus pegando pelo meu cangote, assim, dizendo, escuta, você não fez o que eu te falei para fazer. Tá bom, Senhor. Fui atrás dela. Peguei pela mão, de hoje não passa. Tem um quarto livre, a gente vai lá orar naquele quarto. Aí ela olhou para a minha cara e disse, quero que você entenda uma coisa. Eu sou resolvida. Não tenho problema, mas vou de tanto que você está me enchendo. Vou orar, só para te resolver. E fomos. No caminho eu pensava, Senhor, essa mulher não tem fé e a minha é pequena. Por favor, age. E a gente foi. Chegamos lá e eu não tinha a mínima ideia do que ia fazer, porque ela precisava reconhecer a ferida. Então, se ela precisava reconhecer a ferida, ela tinha que entrar em contato com aquela criança que estava dentro dela, ferida. Só que ela tinha amordaçado, amarrado essa criança lá dentro, porque ela não sentia nada. Então, eu disse, fecha os olhos e vamos... Eu quero que você imagine, não foi regressão, foi imaginação. Eu disse, fecha o olho, imagina. Imagina quando você estava na barriga da tua mãe, a tua mãe passava a mão na barriga, cantava músicas, tua mãe arrumando o quarto. Imagina tudo que a tua mãe fazia, o quanto ela esperava você chegar. Gente, enquanto eu falava, essa moça sentou na cama, arrancou minha mão de cima dela e disse, mentira! Se a minha mãe me amasse, não tinha me abandonado. E ela mesma interrompia. Ela, o que eu estou falando? Eu não penso assim. Quem estava gritando? A memória da criança, a dor dela. E aí ela começava a chorar, ela disse, por que minha mãe me abandonou? Quantas vezes eu fui na escola e era meu avô e minha avó que iam buscar, as crianças tinham mãe, tinham pai e eu não. E aí ela interrompia, ela olhava para a minha cara, eu não estou entendendo por que eu estou chorando. Por que eu estou falando essas coisas? E eu falei para ela, essa dor estava aí dentro de você, sufocada. E a palavra de Deus diz, se o teu celeiro está com grão velho, apodrecido, antigo, não pode colocar grão novo. Tem que tirar esse lixo aí de dentro de você. E depois oramos, ela teve a oportunidade de perdoar o pai, porque o pai, logo que teve o bebê, junto com ele, lembrava da esposa que tinha morrido, não deu conta, foi e entregou ela para ser criada pelos avós maternos. Então, ela também ficou magoada com o pai. Mas até isso ela negava para ela mesma. E aí, depois, passados uns dias, ela me liga, eu estava na casa da minha mãe, ela, guria, adivinha quem está falando, tchê? É uma baiana, só pode, né? Aí ela disse, guria, deixa eu te contar, tchê, que meu tio fez um culto, e no culto ela convidou o pai para ir junto, porque ela já tinha perdoado o pai. E lá naquele culto, enquanto o pastor falava sobre mágoa e perdão, aquele pai virou para ela e disse, me perdoa, porque eu fui covarde. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim.
E ela disse: Silvana, foi tão bom abraçar, beijar meu pai, perdoar meu pai. 8 meses depois, ela estava grávida do primeiro filho. Gente, o perdão cura. O perdão traz cura. O perdão traz libertação. Então, eu queria mesmo que você desse liberdade. Existe algo que eu guardo aqui? Você pode dizer: Silvana, tem. Mas o meu pai, que era um velho ruim, já morreu. Não importa. Ele morreu e você continua com a dor. Então, é hora de perdoar isso. Se libertar dessa dor. A próxima coisa, identifique as emoções envolvidas nessa dor toda que você tem. Elas não sabem mais identificar o que sentem. E quando a gente sofre muito, a gente nega tanto que a gente não sabe mais identificar o que está sentindo. Às vezes, eu mesma, no consultório, viro para a pessoa me conta uma história horrível. E eu disse: e você, o que está sentindo? Nada. Porque a pessoa nega. Ela não entra em contato com aquilo que ela está sentindo. Então, eu quero que você entre em contato. Não é pecado entrar em contato com isso. Inclusive, nós queremos que você lamente o que foi perdido, expressando sua mágoa e raiva. Você disse: raiva, Silvana? Você quer que eu expresse minha raiva? Sim, a raiva está aí dentro. Eu lembro de um rapaz baixinho que chegou uma vez conversar comigo. Ele disse: Silvana, eu tenho uma raiva, que às vezes é impossível segurar essa raiva. Eu saio, fico no terminal de ônibus esperando qualquer cidadão sair com uma camisa de futebol. Assim que aparece, eu saio do carro e vou atrás. Não importa o time que seja. Esse Flamengo não serve para nada, esse Flamengo é uma porcaria. Até que o flamenguista fica nervoso, volta para ele e vinha lutar com ele. Ele disse: nunca apanhei, só bati. E aí eu olhei para ele e disse: quem te abusou? Aí ele olhou para mim e disse: quem te contou? Eu disse: não precisa. Quando uma criança é abusada, o ódio fica preso aqui dentro. Você imagine uma criança apanhando sem parar. Apanhando. É pequena. O que ela vai fazer? O ódio vai se formando e fica lá dentro. Eu encontro adultos que têm ódio ainda pelo bullying que os irmãos mais velhos faziam, pela vergonha que fizeram passar, pelo abuso físico que sofreram de pai, de mãe, de professor, abuso moral chamando de burro, de idiota. Pais que estão feridos e continuam ferindo. Até quando? Você pode mostrar sua indignação, mas você vai dizer: Silvana, mas não é pecado? Vamos ver quando que é pecado? A raiva, lidar com a maior dor em seu passado sem sentir raiva, acaba sendo desculpa e não perdoar. Frequentemente eu vejo pessoas que vêm falar sobre seus pais, que eram cruéis. Eu falo: você não tem raiva? Não, era mamãe, era papai. Não, eu já perdoei eles. Não tenho raiva. Tem que permitir que esse lixo saia aí de dentro. Eu lembro uma vez um homem que prendia. De repente, um dia ele não aguentou, ele berrou na sessão. Berrou, lembrando das crueldades que o pai fazia com ele. Eu odiei aquele homem, eu queria ver aquele homem morto, ele falava. Isso estava lá preso com ele. Então, a raiva saudável nos leva a fazer algo para mudar o que nos fez ficar com a raiva. O ódio não muda as coisas. Muito pelo contrário, o ódio instiga vingança. Raiva é uma emoção válida, é o que você faz com ela que a torna boa ou má. Nós pecamos quando deixamos a raiva nos controlar. Há um processo, gente, e não tem como você pular. Você tem que passar por esse estágio. Gente, alguém roubou teu marido. Ai, beijo, amor. Que você seja feliz com ela, ó. Vem tomar café mais tarde. Claro que não. Quer atropelar a outra. E dar ré para ter certeza que matou. No mínimo. Porque essa é a raiva que a pessoa sente. É isso que acontece? É humano, gente. Só que aí nós vamos ver como tratar de uma forma saudável. O que a palavra de Deus fala? Irai-vos e não pequeis. É uma citação de Salmo: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, é uma forma, existe uma forma saudável de você trabalhar com essa emoção. Reprimir ou descarregar a raiva trabalha contra a sua cura. Tem gente que fala assim:
Eu não sofro com raiva. Quem sofre é quem está perto, porque eu desabafo. Não é assim que você vai consertar. Tampouco reprimindo. Ressentimento é o subproduto da raiva. Ressentir. Continuar sentindo várias vezes. Então é aquela coisa, a pessoa fica voltando àquela imagem. Então a ferida é a mágoa. Você escolhe o quê? Parar de culpar, cancelar a dívida e libertar-se. Ou continuar culpando, alimentando o ato de culpar, e vem a amargura e o ressentimento. Ou seja, é uma escolha, o caminho que você vai traçar. O que você pode fazer com a sua raiva? Primeira resposta. Você pode reprimir a emoção. Está aí, gente, um monte de doença em função dessa repressão. Depressão, amargura, desconfiança, autopiedade, ansiedade, crítica, doenças psicossomáticas. É que nem aquela panela de pressão. São pessoas que as pessoas berram com ela e elas ficam assim. E as pessoas ficam criando doenças por dentro. Existe uma pesquisa sobre a personalidade típica da pessoa que desenvolve câncer. Baixa estima, incapacidade de formar ou manter relacionamentos de longo prazo, tendência a guardar ressentimentos e incapacidade de perdoar. Reprimir não ajuda você a perdoar. Reprimir ajuda você a adoecer. A segunda resposta possível, você pode desafogar sua raiva, grita, chora, entra em pânico e contagia todo mundo ao redor. Todo mundo. Mas arruína todos os relacionamentos em volta. Porque você joga em alguém algo que pertence a você, que é você que tem que resolver. Agora vem a terceira resposta, que é boa. Você pode sentir raiva, mas não expressá-la imediatamente. É o contar até 10. É permitir que da emoção a razão comece a controlar a situação. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. E a última possibilidade, a quarta resposta, você pode aprender a falar sobre a sua raiva a alguém maduro em quem confia. Por que maduro, gente? Vai falar raiva. Amiga, o meu marido, ele gastou o dinheiro comprando coisa para ele. Ai, se fosse você, arrebentava a cara dele, né? Por isso que tem que ser madura, tá? Então, confessar sua raiva significa compartilhar aberta e honestamente sobre o que está acontecendo dentro de você, com o objetivo do quê, gente? De se entender. Você precisa começar a ser amigo de você, para aí começar a ação maior. Pode seguir? A quarta coisa, que é o estágio do perdão. Estabeleça fronteiras para se proteger. Um dos grandes medos da pessoa magoada, Silvana, na hora que eu perdoar, aquela cidadã ou aquele cidadão vai vir me magoar de volta. Vai fazer tudo de volta porque eu perdoei. Eu disse assim, não. Estabeleça um limite. E, gente, como essa coisa de limite é importante? Os pais que estão presentes. Gente, o seu filho está crescendo, aprenda a bater na porta. Oi, filho. Oi, filha. Posso entrar? Mas é minha casa, eu que mando. Como que o seu filho e sua filha vai respeitar você se você não aprende a respeitá-lo? Isso é limite. Assim como o seu filho, você aprende, olha, ninguém pode tocar no teu corpo, essas coisas vão acontecendo. Então, esses limites, você que foi magoado por alguém, precisa saber manter. Então, você começa a colocar limite na pessoa. Você vê que aquela pessoa te explora, que aquela pessoa te agride, que aquela pessoa te machuca. Perdoa ela. Mas o limite que você coloca traz segurança para você. Você sabe que as pessoas não vão fazer mais isso contigo. Pessoas que foram abusadas sexualmente, fisicamente, moralmente, não sabem dizer não. Dizem sim sempre. E por isso elas continuam sendo exploradas. E por isso é tão importante colocar esse limite. E cancele a dívida que a pessoa tem com você. Abra mão disso. Mas Silvana, a pessoa me feriu, a pessoa me magoou. Eu sei. É justo? Não. Mas é o único caminho que você pode ser liberto. E a última, considere a possibilidade de reconciliação. Em alguns casos, aquela pessoa que te magoou, é possível você voltar a conviver com ela. Então, considere essa possibilidade. A busca da cura.
Primeira coisa, então, finalizando o nosso estudo, você precisa reconhecer a necessidade de ser curado. Não fraudar, não disfarçar, não ser ninguém além de si mesmo. 1 João, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Ou seja, a primeira coisa, eu sei que eu magoei e eu sei que eu fui magoado. Então, você vai consultar isso. Então, a primeira, e em segundo, é crer em quem? No amor condicional de Deus. Uma das coisas mais difíceis é você entender que Deus te ama do teu jeito e como você é. E esse amor incondicional te dá condição de você enfrentar o que você precisa enfrentar. Mesmo que seja uma história muito ruim da tua vida, que você tenha vergonha. Você crer nesse amor incondicional de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes as pessoas chegam, Silvana, eu não tive o pai que eu quis, eu não tive a mãe que eu quis, eu sou uma pessoa que se sente órfã. Deus é o pai que todos nós precisamos. Presente, amoroso, não nos discrimina, está sempre pronto a nos ajudar, está sempre de braços abertos, e não importa o que você passou, Ele está pronto a te acolher. É decidir sair da passividade, abandonar o mundo de autopiedade. Muitas pessoas têm ganhos de ficar lambendo suas feridas, falando dos seus medos, revoltas, culpas. Você tem que decidir abandonar isso. Obedecer a Deus de modo incondicional, não fazer mais do seu jeito, mas do jeito que Deus quer que você faça. E permitir que a sua palavra ative a sua mente e descongele o seu coração. Existem muitas pessoas que, pela dor que sofreram, têm o coração congelado, petrificado, já não se sentem amadas e não conseguem mais amar. Essas pessoas, elas têm o coração descongelado pela presença de Deus. Eu gosto muito de lembrar daquela passagem da mulher pecadora, que quando Jesus estava na casa do fariseu, ela entra e se derruba aos pés de Jesus, chora, e com as suas lágrimas lava os pés de Jesus, com o seu cabelo enxuga os pés dele. E eu fico pensando, ela era uma mulher pecadora, entrou na casa de um homem rico, no meio de um monte de homens, e ela não quis nem saber, ela se jogou aos pés de Jesus. Eu fico pensando, que amor é esse que descongelou o coração de uma prostituta que provavelmente já tinha sofrido muita humilhação? Esse é o amor de Deus que nos cura. Quando teu pai e tua mãe falharam com você, Deus nunca vai falhar. Isso nos dá segurança de nunca sermos abandonados, de nunca mais sermos decepcionados. Pessoas falham. Enquanto você estiver buscando nas pessoas a solução para os seus problemas, você vai continuar se decepcionando. O único que não te decepciona é Deus. E Ele pede isso incondicionalmente. Ele te dá isso incondicionalmente. Só que você precisa crer e precisa se dispor a obedecê-lo. Destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, esse pensamento que te mantém, que vem às vezes, você não serve para nada, ninguém te ama. Você tem que pegar esse pensamento e submeter à vontade de Deus. Colocar, isso não é verdade. O que a palavra de Deus fala sobre o amor de Deus pela minha vida? Ele fala que Deus deu o único filho dele para morrer por mim. Mesmo antes de eu conhecê-lo, ele já planejava e já pensava em mim. Então eu vou levar cativo esse pensamento doente, sujeito e submisso à vontade de Deus. E quarto, depender do Espírito Santo diariamente. O que é o Espírito Santo? Eu expliquei no início do culto. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? E é como se você tivesse teu personal spirit. Deus coloca ali a instrução, o Espírito Santo para caminhar com você, para falar com você, para te instruir, para te ensinar, para te dar a mão, para você atravessar aqueles momentos difíceis da tua vida. Então, quando você depende do Espírito Santo diariamente, você vai começar a ouvir a Deus e não as mentiras de Satanás, para agir no teu novo padrão que Deus quer.
Porque a vida inteira você estourou, a vida inteira você foi amargo. Agora não. Na hora de ter raiva, você vai ouvir Deus dizendo: abençoe, beije, perdoe, fique quieto, deixe passar. O Espírito Santo vai começar a te dar a instrução. E você vai ser orientado por Ele. Mas o Espírito Santo, ele vem e instrui. Então, esse novo padrão de comportamento vai ser direcionado e dirigido pela voz do Espírito Santo. E você vai estar renovado. Você não vai ser mais aquela pessoa: ó céus, ó vida, tudo dá errado para mim. Não! Agora meu filme vai ser reeditado. E o diretor é Jesus Cristo. Amém? Quando você é dirigido pelo Espírito Santo, a bênção não fica só na tua casa. Quem está perto de você é abençoado por você. Você não vai ser mais conhecido por contagiar com o mau humor, com a raiva, com o ódio. Você vai ser conhecido porque você vai estar abençoando as pessoas. Só que para isso, queridos, eu volto a dizer, você precisa perdoar quem te magoou. A começar pelo seu pai e pela sua mãe, que erraram na sua educação, que falharam quando deviam ter te dado acolhimento, apoio, aconchego. Então, você precisa trabalhar nisso. Você que entende que tem levado a tua vida, de alguma forma, a lamentar, a estar com problemas, você quer renunciar toda essa mágoa, toda essa dor, toda essa ferida emocional, você fica de pé no seu lugar para fazer essa oração junto comigo. Deus Pai, peço perdão por rejeitar ao Senhor e sua palavra. Perdoe-me por não acreditar que o Senhor me ama e me aceita. Renuncio a toda resistência a Deus e ao Espírito Santo. Pela autoridade que me foi dada por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por meus pecados, destruo a barreira da rejeição a Deus e renuncio a ela em nome de Jesus. Também quero reconhecer e pedir perdão por alimentar o sentimento de tristeza, autopiedade, por sentir ódio de mim mesmo. Rejeito toda depressão, apatia, sentimentos de inferioridade, insegurança, fracasso, sentimentos de culpa. Não quero mais me sentir fraco, morrendo, apagado, desanimado, desesperado. Perdão, ainda por ter tido sentimentos suicidas ou ter atentado contra a minha própria vida. Escolho aceitar o seu amor por mim e por quem o Senhor quer que eu seja. Pai, peço perdão por rejeitar outras pessoas. Peço perdão por não perdoar aqueles que me feriram, por ter guardado ressentimento e ser amargo com as pessoas. Escolho ser uma pessoa que aceita e que não rejeita. Renuncio a todas as palavras, acordos e conexões com esse espírito da rejeição. Por causa do Espírito de Deus, que me dá poder e autoridade, ordeno que todo espírito de rejeição me solte da sua prisão e me deixe agora. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. E em nome de Cristo Jesus, hoje, todo o cativeiro espiritual que tem te prendido vai te largar agora, em nome de Cristo Jesus. Todo espírito de rejeição vai te largar agora, em nome de Jesus. A igreja eu convido para estar estendendo a mão para frente, abençoando essas pessoas que estão aqui. Estendam a tua mão, abençoando, e nós vamos estar orando por esses irmãos agora. Pode vir para frente, nós vamos aguardar você chegar. Em nome de Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor, essas pessoas estão aqui à frente deixando esse lixo. Toda palavra maldita, toda palavra de morte, dita pela mãe, pelo pai, pelo marido, pela esposa. Em nome de Cristo Jesus, as professoras que falaram a essa criança, Senhor,
Falaram que ela nunca ia entender, que ela ia ser sempre burra, que ela nunca ia passar de ano. Ó Pai, retira essas palavras do coração deles, Senhor. Retira, Senhor, todo o poder dessas palavras sobre a mente dessas pessoas, Senhor. E em nome de Cristo Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, que os seus anjos se coloquem ao lado deles. Pai Santo, seja retirado, Senhor, os demônios que dia e noite ficam infernizando essas mentes. Satanás, te desautorizo em nome de Jesus. Eles estão de joelhos aqui renunciando tudo que um dia eles permitiram você plantar dentro deles. E agora, em nome de Cristo Jesus, eu me coloco diante do Senhor, intercedendo por essas vidas. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, cura a memória dessas crianças, Senhor. Cura, Senhor Deus, toda dor, Pai Santo. Ó Senhor Deus, eu vejo esses corações, Senhor, machucados, feridos. Pai Santo, quanta lágrima, quanto choro sozinho, Pai. Espírito Santo de Deus, vai lá, Senhor. Abre a porta desse cativeiro agora, em nome de Jesus. E que essas pessoas saiam daí. Saia desse cativeiro. O Senhor vai dar a mão para você. Receba a ajuda do Senhor. Veja Jesus Cristo te dando a mão e te convidando. Saia desse lugar. Saia desse lugar de violência, de dor. Saia desse lugar e vá para onde Jesus está te levando. Receba o amor de Cristo Jesus pela tua vida. Receba o amor dele por você. Ouça as palavras te chamando, filho amado, eu te amo. Receba isso em nome de Cristo Jesus. Permita que o Espírito Santo passe do bálsamo dele na tua ferida. Permita que o Espírito Santo trate a tua dor. Ó, tem muito choro precisando sair. Chore diante do Senhor. Seja abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Ó Pai querido, em nome de Cristo Jesus, fica aqui no altar toda a dor, toda a ferida, toda a corrente, todo o cativeiro. E agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, anda no nosso meio. A tua paz, Senhor Deus, venha sobre cada um que está aqui, Senhor. E Pai Santo, aquele que ficou lá no banco, mas que está precisando receber do teu toque. Ó Pai Santo, chega lá. Toca, Senhor, liberta, para a tua honra e tua glória, Senhor. Agora derrama, Senhor Deus, um bálsamo novo, um bálsamo de alegria, Senhor, um bálsamo de paz, Pai, para aquele que está lá em casa, ouvindo pela internet, ó Senhor, para esse também, Senhor. Toca, dá do teu bálsamo, Senhor, dá do